O abuso ou exploração sexual e de violência contra crianças e adolescentes é um assunto mundial e uma das mais perversas violações aos direitos humanos. O tema ainda é pouco visível e difícil de ser qualificado por ser ilegal, clandestino e em grande parte doméstico. Situações como esta não estão longe de acontecer, por exemplo, com um vizinho seu. Muitos casos em nossa cidade são relatados, mas muitas vezes não são registrados. De acordo com a psicóloga e psicopedagoga Adriana Fucahori, existe uma grande dificuldade tanto para a criança quanto para os pais em denunciar, já que o abusador pode ser alguém da casa ou próximo à família, alguém que a família tem carinho. Geralmente é uma pessoa próxima da criança, então por isso ela tem uma ligação de afeto. Então assim, ela não quer falar porque sabe, né? Ou às vezes até o abusador ameaça ou fala alguma outra coisa, então a criança tem medo de perder o afeto ou de causar algum mal pro abusador porque tem uma ligação afetiva, tem uma relação com a família, não quer gerar nenhum tipo de dano, se sente culpada com relação ao abuso, sabe? Ou culpada por ser abusada, ou culpada por gostar, às vezes, do abuso, né? É um grande problema porque, de maneira geral, o abusador é uma pessoa muito próxima e a mãe, o pai, às vezes tem uma dependência financeira e uma dependência afetiva. Então, também não quer, vamos dizer assim, afastar o abusador porque tem a sua ligação. Então, assim, é bem complicado e, por isso, muitas famílias acabam sendo omissas com relação a isso e acaba, tipo, meio que sendo permissivas, porque resolver o problema traria consequências piores para o adulto, né, responsável pela criança. Então, por isso que é tão complicado, né? Mas vindo de denúncias e tudo mais, as pessoas do Conselho Tutelar, outros profissionais envolvidos vão estar abordando, vão estar esclarecendo, podem estar trabalhando especificamente com a criança, para a criança aprender a lidar com essas situações, no sentido preventivo, para a criança evitar esse tipo de situações que acaba gerando o abuso sexual, né? Mas é necessário ficar atento. Geralmente, crianças e adolescentes tendem a apresentar mudanças de comportamentos, aos quais podem demonstrar que algo está errado. O que a gente consegue perceber é uma mudança clara no comportamento, né? Então, assim, ou a criança fica mais quieta, ou ela fica mais agressiva, é uma alteração de comportamento. Acaba tendo falta de apetite, dificuldade de dormir, ou tem muitos pesadelos, não quer ficar sozinha, ou não quer ficar em determinado lugar com determinada pessoa, tem tipo assim, um pânico, um comportamento assim bem diferente do costume, né? Tem dificuldade, começa a ficar, a professora relata, tá mais avoado, não tá prestando atenção, ou tá chorando demais, ou está muito agressivo. Então, assim, qualquer tipo de mudança de comportamento, né? Volta a fazer xixi na cama, sabe? Chupar o dedo. Daí a gente fala, mas são todos sinais que a gente já vai percebendo que alguma coisa está acontecendo, né? Vai tendo alguns comportamentos, assim, que demonstram uma sexualidade ou um conhecimento a respeito do sexo fora do normal para a idade, então às vezes masturbando ou fazendo alguns tipos de brincadeiras assim que não são naturais da idade, não era para ele ter esse conhecimento a respeito do sexo dessa forma, né? Então são todos um conjunto de comportamentos que só quando a gente está mais próximo a gente consegue perceber, né? E essa que é um dos maiores problemas, porque hoje a gente quase não acompanha muitas crianças, a gente, tá fazendo birra, por quê? E tal, e culpa a criança que fez xixi na cama, por exemplo, ou qualquer outro tipo de comportamento, assim, diferente. A gente não para
para ouvir, para ver o que é que está acontecendo com a criança, por que ela está tendo esse tipo de comportamento, né? Então, às vezes fica mais ansiosa, então assim, olha, tá hiperativo, tá isso, e que não tem nada a ver com nenhum desses problemas de concentração, de atenção, e sim o sofrimento que a criança está tendo, e não tem espaço para estar conversando sobre isso, porque querendo ou não, sexo, sexualidade ainda é um tabu, né? E não é um assunto que é livre para a gente estar conversando, nem sobre o corpo, nem sobre a sexualidade. Então, assim, é muito difícil, né? Com os pais, com qualquer outro adulto. O adulto também não está pronto para ouvir esse tipo de coisa. Então, fica aquela coisa, né, do silêncio. Então, e a criança entende muito bem que não é um assunto que se pode falar com tranquilidade. Então, assim, por isso que... E uma coisa vai gerando a outra, que vai trazendo várias complicações, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes, principalmente com crianças de até 9 anos de idade, é o segundo principal ato de violência, ficando atrás apenas para o abandono. Uma pesquisa realizada em 2011 pelo Ministério da Saúde registrou mais de 14.500 notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões com crianças menores de 10 anos. O artigo 222 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O Código Penal prevê para crimes como estupro, reclusão de 6 a 10 anos, sedução, reclusão de 2 a 4 anos, corrupção de menores, reclusão de 1 a 4 anos, atentado violento ao pudor, reclusão de 6 a 10 anos, pornografia, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes são enquadrados penalmente como corrupção de menores e atentado violento ao pudor, caracterizado por violência física ou grave ameaça. Como a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, o estupro e o atentado violento ao pudor passaram a ser considerados crimes hediondos, ou seja, de excepcional gravidade, e tiveram as penas aumentadas. No próximo sábado, dia 18 de maio, é o dia do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A data foi marcada para lembrar a história de uma menina que foi sequestrada no dia 18 de maio de 1973. Araceli Cabreira Sanches foi sequestrada quando tinha 8 anos. Ela foi drogada, estuprada, espancada e morta por uma família capixaba. A data vem para manter a responsabilidade que a sociedade brasileira tem em garantir os direitos de todas as crianças e adolescentes. Adriana diz que a melhor solução para o problema é a não exposição do assunto para a sociedade, a conversa e a busca por tratamento, pois enfrentar a situação é necessário. Primeira coisa é o quê? Conversar com a criança de maneira assim, bem tranquila, não criar alarde, não contar para as outras pessoas, não expor a criança, porque a gente não está fora dessa sociedade que é preconceituosa com relação a esse tipo de situação de abuso sexual, né? Seja heterossexual ou homossexual, então é cheia de muitos preconceitos e tabus, então assim, mesmo a criança não tendo uma compreensão clara sobre aquilo, ela percebe essa coisa implícita que a sociedade traz essa informação, então ela sabe que é alguma coisa errada, que alguma coisa está esquisita e ela sente muita culpa com relação ao que aconteceu, o que vem acontecendo, né? Então, e vários sentimentos misturados nisso. Então,
a primeira coisa que a gente faz é ouvir a criança, né? Mostrar que a gente vai proteger ela, que não vai expor, que não vai criar mais danos do que ela já está sentindo, então a gente escuta e a gente, né, abraça, a gente diz que vai proteger e procura mesmo evitar que a criança tenha contato com essa pessoa, né, com o abusador, né? E procurar ajuda especializada, porque a maioria dessas tentativas que os leigos acabam querendo tomar, causa mais dano do que o abuso em si, sabe? Então, assim, por isso que a gente trata com a maior delicadeza, né? Então, as pessoas leigas têm que estar procurando ajuda especializada. A Polícia Militar incentiva e alerta a população para as denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo 190, 181 ou ainda pelo Disque 100, Serviço de Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.